Olá, tudo bom? Estou aqui hoje para apresentar um pouco para vocês sobre o meu capítulo, né? Que como eu não consegui apresentar de forma presencial e através com a sugestão do professor Paulo, estou apresentando em forma de vídeo para vocês. E eu irei falar sobre o capítulo que tem como título Tipos de vegetação e a sua distribuição em ampla escala, que tem como autor a Eugênio e o Casuê. Então vamos lá, eu sou aluno do Museu Nacional, né, e faço o curso de mestrado. Então, desde os primórdios, né, lá da antiguidade, a vegetação, ela no caso, ela é um agregado de todas as plantas, né, que crescem em uma área. E, como tal, ela também é uma característica mais notável na maioria das paisagens. Então, desde antigamente, a vegetação ela já servia para delimitar áreas locais, entendeu? Através das paisagens, havia essa delimitação de território. E foram E a vegetação, né, ela envolve populações de espécies da flora local, que por sua vez vai envolver diferentes características genéticas, desde elementos históricos ou ecológicos. E a vegetação ela é também composta por várias formas de plantas e tipos de plantas em diferentes níveis ecológicos, que vai refletir vários tamanhos, várias formas e várias combinações. A vegetação ela vai ser moldada por meio físico e ambiental, que podem sofrer influências incluindo clima, substrato, micróbios do solo, enfim, distúrbios e regimes hídricos que irá afetar a fisiologia da planta. Né? E as plantas, a vegetação tende a integrar esses efeitos ambientais. No meio E a vegetação, ela tende a integrar esses efeitos ambientais para produzir estruturas, né, em suas partes, em seu corpo, para refletir essas condições ambientais, para ela criar uma adaptação. E os primeiros conceitos de tipo de vegetação foram desenvolvidos lá por cerca de 1800, especialmente pelo Alexandre von Humboldt, né, que muitas vezes foi chamado até de pai da geografia das plantas, pois ele gostava de estudar as plantas, a vegetação, em torno de toda a sua localidade onde ele morava. E através das suas observações e estudos, né, ele conseguiu descrever as formas daquela vegetação, principalmente pela fisionomia, isto é, a aparência geral da vegetação, né? Primeiro com distinções simples, no caso entre florestas, pastagens e desertos. E as unidades de vegetação de grandes áreas, né, mais conhecidas, que correspondem a grandes ecossistemas regionais, que é como a floresta amazônica, as pastagens de grandes planícies, os maquis do Mediterrâneo ou florestas de laranjeira da Sibéria. E estes eram chamados de formações por Grinzenberg, que foi um outro cara que estudou a vegetação naquela época. E ele também reconheceu as fisionomias relativamente uniformes, né, que eram constituídas por plantas da flora regional também. E formações similares ocorrem em locais diferentes. E, no caso, elas podem, então, ser chamadas de tipos de formação de vegetação, como as florestas tropicais, né, ou as florestas de coníferas boreais. E, através dessas características, o termo bioma veio a ser usado, né, para distinguir essas composições florísticas. Os mapeadores iniciais também reconheceram que a região da vegetação natural são mais intimamente relacionados com as condições climáticas. E as regiões foram diferenciadas de forma óbvia, né? No caso, então foram características como clima úmido versus climas secos, ou calor quente permanente versus frio do inverno. E ainda a ocorrência ou ausência de geadas também foi reconhecida no início,
né? Mas como talvez o fator mais importante que separasse as terras tropicais e extratropicais. Porém, a diminuição ascendente das temperaturas nas montanhas complica essa separação, essa zonação. E em zonas de montanha, nos mapas iniciais, eles reconhecem como planície e topo da montanha como locais distintos, como zonas distintas, né? E os tipos de vegetação, eles são frequentemente reconhecidos como comunidades de plantas. E uma comunidade é um grupo de espécies, né? No caso, populações, que vivem juntos e inclui animais e plantas. A comunidade de plantas, elas diferirão visivelmente por fisionomia, que irá ser relacionada principalmente com as diferentes formas de crescimento, né, das espécies vegetais que, no caso, estão envolvidas. E se uma comunidade se repete com uma composição consistente de espécie, pode ser reconhecida como uma associação. Agora eu irei falar um pouquinho da parte que fala sobre forma e função das plantas, tá? Se vocês quiserem acompanhar aí no slide ou também no capítulo. Os tipos de vegetais, eles são reconhecidos pela sua forma, mas isso está intimamente relacionado de como elas funcionam. E no caso, elas funcionam principalmente pela fotossíntese, que no caso ela é aumentada aproximadamente na proporção para a área de superfície verde. E no caso aumenta, né, em plantas maiores. E as plantas também, no entanto, elas perdem água de acordo com a proporção, né? Desde que a planta seja áspera ou o tamanho da sua folha e da planta. E também área de acordo com o tamanho da sua superfície foliar. E já que a água é perdida quando os poros das folhas estão abertos para absorver o CO2, logo uma folha com a grande área foliar, com a grande presença de verde, ela tende a perder mais, né, mais umidade para o ar. E como resultado a isto, grandes plantas e vegetações mais densas, no caso como a floresta, elas são limitadas pelo clima, a paisagem em si ao todo. Em climas mais secos, as plantas tornam-se menores e a vegetação ela se contrairá mais e se tornará mais esparsas, a menos que os sistemas radiculares sejam mais extensos, mais profundos, né? O que é visto em plantas maiores, pois elas tendem, né? Necessitam de uma demanda maior de água. Então, por isso que as raízes são mais profundas. E as plantas, elas podem modificar sua vulnerabilidade para seca, geada e outros estresses ambientais, né? Através de adaptações de formas tais como folhas mais pequenas ou mais duras, né? Que no caso são chamados de folhas coriáceas, sistemas radiculares mais profundos e a perda das folhas, que no caso é comumente visto em árvores caducifólias, né? E outras áreas superficiais que podem ser expostas durante todo o período desfavorável. A planta tem esse poder, tem essa capacidade de adaptação. E uma das limitações ambientais mais básicas nas plantas e na vegetação envolve a limitação de temperaturas frias, que no caso é chamada de temperaturas cardinais. E as temperaturas cardinais, elas representam limites para possíveis danos às células e tecidos, né? Como, por exemplo, o congelamento dos fluidos intracelulares, bem como limitações ao metabolismo das plantas. A limitação pode resultar de eventos individuais, né? Como extremas temperaturas extremamente baixas, que podem ocorrer durante a noite, né? Para a qual a temperatura mínima absoluta local é muitas vezes útil ao índice.
É legal nessa parte vocês verem lá no slide, né, aqui no slide, tem um slide falando apenas desse tópico, e no slide fala assim, vão mostrar as espécies, né, uma lista de espécies de cada região onde ocorrem, e as temperaturas mínimas que elas podem, no caso, apresentar as temperaturas cardinais, os pontos cardinais dela. Árvores e arbustos candentes, né, elas toleram condições muito mais frias, mas eventualmente o gelo pode formar dentro das células de seus ramos lenhosos, né, e troncos, dependendo da estrutura da madeira. E árvores com madeira que tenha um anel poroso, ou seja, com a maioria das estruturas ativa para a condução de água, concentrada na madeira exterior, das mais recentes estações de crescimento, né? Elas são vulneráveis à formação de gelo letal, que começa em torno de menos 40 graus Celsius. Porém, por outro lado, né, árvores com madeira difusa, porosa, como os vidoeiros e outras árvores de folhas caducas, no caso de regiões boreais, podem tolerar temperaturas ainda mais baixas. Assim como as coníferas boreais, né, devido à sua bastante diferente na estrutura de madeira. A forma da folha pode ter efeitos sutis no orçamento de energia e água da planta. As folhas compostas com folhas menores, né, no caso os folíolos, por exemplo, podem ser implantadas rapidamente e pode proporcionar maior ventilação, reduzindo o superaquecimento. As formas compactas de folhas, né, no caso, como temos folhas agulhas e balanças, têm maiores proporções de volume para a área, né, e tende a ter superfícies mais difíceis, proporcionando maior controle sobre a perda de água. E folhas lineares, incluindo as agulhas e outras plantas, né, diabes, que no caso é o que fala na apostila, plantas diabes deve ser uma região, e outras coníferas, elas podem ser menos compactas, mas ainda restringem a perda de água mais do que as folhas mais amplas, especificamente em climas quentes. E pode permitir maiores taxas de fotossintéticas do que as agulhas redondas, no caso, folhas em forma de agulhas com a área. E a perda de água, ela pode ser controlada por inúmeras adaptações, né? Isso principalmente quando tem uma sazonalidade padrão, ou seja, tem estações bem definidas. As plantas em climas sazonalmente secos ou frios, geralmente elas produzem folhas macias com altas taxas de fotossíntese, né? E simplesmente deixam-as em temporadas desfavoráveis, reduzindo muito a perda de água e as demandas de respiração. E essas árvores que deixam suas flores em determinada época do ano são as árvores caducifólias, as árvores caducas. Isso é muito visto aqui no Brasil, em biomas como a Caatinga, né? O Cerrado e até alguns locais da Mata Atlântica, né? A semidecidual. E é muito visto no sul do Brasil, onde já tem, onde já são locais com estações bem definidas. Quando a estrutura é interpretada como uma adaptação ecologicamente significativa para as condições ambientais, as formas envolvidas são chamadas de formas de vida. As formas de vida elas podem ser interpretadas como os tipos ecológicos básicos, agrupando a taxa, né, com forma semelhante, ou seja, grupos com formas semelhantes, e requisitos ecológicos, né, que resultam em características morfológicas semelhantes, respostas às condições ambientais semelhantes. Um conceito de vida mais específico foi oferecido por Hawker, lá em 1934, que definiu tipos com base na localização de botões de renovação que devem sobreviver ao frio de inverno. Isso é bem interessante, né? Esses são estudos lá do norte. E é interessante que muitos processos físicos e ecológicos
eles parecem seguir um padrão familiar global, né? Como radiação solar, muitos aspectos relacionados à temperatura, o poder evaporativo, a precipitação anual, a radiação solar, a produção primária de decomposição. Então, tudo isso, essas coisas estão atreladas a processos físicos e ecológicos que muitas plantas tendem a explorar no máximo. E essas características, esses padrões, eles transcendem a vegetação ou biomas tipos, mas a maioria dos biomas, eles podem ser caracterizados por níveis altos, médios e baixos para cada padrão. E agora vamos falar sobre os tipos de vegetação, né, que também é encontrado no slide e também no capítulo. Os tipos de vegetação elas são reconhecidos pela composição de espécies ou pela aparência geral. Como a comunidade local de plantas podem ser definidas pela presença de espécies, logo uma descrição formal de classificação e composição florística, né, de abundância relativa de espécies, claro, vai caracterizar como parâmetro correto para a classificação desta área. E o mais conhecido universalmente, né, metodologia aceita para essa amostragem florística de campo é chamado de fitossociologia, que ela foi descrita lá por Brown Blank em 1928. Mas, em uma escala mais ampla, uma vegetação ela pode ser descrita de forma mais simplificada apenas pela sua fisionomia. E uma grande complicação no reconhecimento e classificação dos tipos de vegetação é o fato de que a vegetação ela é muito dinâmica. Ela muda de acordo com cada estação do ano, com o período que ela está vivendo, com os intempéries, entendeu? Ela é totalmente dinâmica. O desenvolvimento da vegetação através dos estádios sucessionais e a estabilidade da vegetação clímax já foi descrito e formalizado por Clements, né? O qual ele fala sobre o clímax edáfico, o clímax do fogo, o clímax topogênico. Em áreas mais secas, onde as copas fechadas não são possíveis, a dinâmica da vegetação ela tende a envolver um impulso de recrescimento, né? Há algo que irá impulsionar isso, que geralmente vai ocorrer após o transtorno catastrófico, como de pastagens, né, queimadas frequentes e a esfoliação. E em razão, né, da diversidade climática da Terra, com destaque para a variação da temperatura e da umidade, pelo mundo irá existir coberturas vegetais bem distintas, né? Que elas são classificadas em cada ponto do globo terrestre, né? Irá haver uma caracterização para cada local, uma peculiaridade para cada local. E essas peculiaridades irão formar as vegetações de tipo deserto, de tipo estipe, de tipo floresta de coníferas, das temperadas, das tropicais, das savanas, das tundas, da vegetação de montanha e da vegetação mediterrânea. No slide, né, quem for abrir o slide, é aconselhável que vocês abram para vocês verem o meu trabalho que está feito desde outubro. Lá eu coloquei a descrição de cada região, né, de cada bioma desses que eu falei, cada tipo de vegetação e com uma pequena foto, para vocês observar melhor. E falando agora, a gente voltando para a vegetação regional, mesmo os tipos de vegetação zonal diferirão em diferentes continentes e vegetação. Os padrões também eles podem depender da topografia, do substrato em comum, do fogo e outros fatores. E para fins de conservação, é necessário uma maior precisão regional e local, incluindo o reconhecimento de ecossistemas regionais e locais concretos, ou seja,
é necessário um maior estudo, entendeu? Uma precisão maior. E, de acordo com o Woodward, o que vai associar essa vegetação regional será a fisiologia superficial, o tipo de faixa de plantas que compõem aquele local, a associação entre a vegetação e os animais que ali estão, né, a interação. E agora falando um pouco da modelagem e mapeamento de vegetação em ampla escala, a modelagem ela fornece uma maneira de colocar os conceitos em ação, né, estimaar incógnitas para simular ou prever um comportamento e para mapear resultados. Ela proporciona uma maneira de testar hipóteses do controle de distribuição e outros padrões, e assim obter novos conhecimentos. Modelos podem ser quaisquer modos de regressão com base em medições de campo para chamados de modelos de processo. Isto são coisas complexas, né? O qual exige simulações de sistemas dinâmicos, de processos físicos e fisiológicos. Em ampla escala, a modelagem da vegetação ou das distribuições dos ecossistemas, elas devem ser baseadas principalmente no clima, né? Uma vez que o clima é o controle primordial, né? Complexidades são relevados em escalas mais locais, onde o intervalo de variação climática é reduzido, e também de outros fatores. Mas, como no caso o substrato, a topografia e a história, né? Tudo isso torna-se mais importante na determinação dos padrões de vegetação. Então é importante a gente perceber que através de estudos locais, da vegetação local, né, a gente consegue ter uma dimensão maior sobre a vegetação em uma escala ampla, em uma maior escala. E estudos menores de vegetações, a composição de estudos vegetais, né, fragmentadas, quando juntadas, elas nos dão subsídios necessários para um maior aprofundamento no quesito o que fazer com aquele local, né? Como conservar, o que fazer. Então, essas dimensões, elas não trazem mais dados, né? Porque quanto mais dados, quanto mais informações a gente tem sobre cada local e desse local detalhado, maior vai ser a chance da gente acertar sobre o que a gente propõe, sobre hipóteses formuladas, né? E assim, novas medidas podem ser feitas e tomadas para aquele local. Conclusões com menos chances de errar serão maiores. E ainda no capítulo, né, finalizando, ele fala sobre a vegetação e mudança global. A vegetação, ela respondeu às mudanças climáticas, né, em grande parte da história e da Terra, com migrações de táxons e zonas de vegetação, bem como também o desaparecimento de todas as comunidades e a recombinação de taxa em novas vegetações tipos. A natureza, ela está em constante mudança de paisagem, né, isso é fato. E ela fornece muito da base para seus altos níveis de biodiversidade. A perspectiva do aquecimento global, ela fornece um novo desafio. Ela, no entanto, ela não só para a vegetação e a função do ecossistema, mas também no quesito de estabilidade da paisagem, né? E conceitos familiares em vegetação. Então é importante a gente rever tudo que aconteceu na história, todas as ações, tudo que faz com que pressione este meio, essa vegetação. Isso vem desde os lados físicos, químicos, abióticos, tudo influencia a vegetação. E influenciando a vegetação, irá influenciar nós como seres humanos também. Então, eu gostaria de agradecer, né, essa apresentação em forma de vídeo. Não foi do jeito que todos esperavam, que todos queriam, né? Mas é o que está tendo para o momento e é uma forma
que o professor irá me avaliar. Eu, claro que é totalmente diferente de estar aí presente, discutindo o assunto, interagindo, né? Aqui só sou eu, a câmera, e um ar-condicionado que está um calor de inferno aqui na minha cidade. E também procurar um local em silêncio, né? Pedir para que todo mundo ficasse em silêncio para eu poder gravar esse vídeo. Mas é isso, está aí, né, como cumprido. Espero que tenha gostado. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, mande um e-mail, mande perguntas lá no grupo também. E é isso, agradeço a todos vocês e espero que acompanhem pela apostila ou pelo slide, tá? Foi feito com carinho o slide desde aquela época lá. E um beijão, tá? A todos. Espero revê-los na semana que vem, eu acho. Não sei, tá uma indecisão de qual será a data do próximo encontro. Então, tchau, tchau. Um beijo a todos.